Fala pessoal, vou falar para vocês sobre levantamento plano e altimétrico. Esse levantamento plano e altimétrico por irradiação, tá? Vou colocar aqui, ó, irradiação. É o método mais simples que tem, digamos assim, ao meu ver, e né, muito utilizado. Porém, se for aplicado de forma isolada, não tem como, né? Verificação dos erros angular e linear. Mas ele é muito utilizado. Então, ó, levantamento topográfico plano altimétrico, né, por irradiação. Plano altimétrico, porque eu quero determinar x, y, z, tá certo? A parte da planimetria e a parte da altimetria. A junção, né, a união desses dois levantamentos, digamos, o planimétrico com o altimétrico, resulta aí no levantamento plano altimétrico, tá certo? Então, vamos supor, né, no caso bem simples, que eu queira executar o levantamento aqui dessa gleba. Vou denominar aqui de ponto 1, aqui de ponto 2, ponto 3, ponto 4, são os vértices de divisa, tá? Bem simples. Isso aqui é só replicar, né? Na verdade, o levantamento por radiação, você coloca o equipamento num ponto de forma que você consiga ver os pontos da divisa, né? Se não der para ver todos os pontos de um único ponto de instalação do instrumento, você coloca em outro ponto. Se não der, aí você tem que utilizar outro método, tá? Associação de poligonação com irradiação, por exemplo. Então, na verdade, o que eu estou querendo? Eu quero encontrar x, y, z de cada ponto aqui, olha só, x, y, z de cada pontinho desse aqui de divisa, x, y, z, tá? E ainda x, y, z, eu posso ter os pontos dentro do terreno, de forma que eu consiga fazer o desenho depois das curvas de nível, né? Gerar um modelo digital do terreno. Mas vamos lá. Então eu vou escolher aqui um ponto, tá? De instalação do equipamento e instalei, olhei aqui, ó, falei assim, ó, aqui eu vou instalar o meu equipamento topográfico, minha estação total, meu teodolito, por exemplo, tá? Então aqui instalei, vamos supor que eu esteja utilizando aqui o meu teodolito e a mira. Então instalei aqui o equipamento. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou orientar o equipamento para uma direção de referência, por exemplo, o norte, tá? O norte magnético, por exemplo. Vamos supor que esse norte esteja nessa direção. Então eu vou ter, olha só, essa linha de referência aqui, tá certo? Que eu vou colocar, chamar de norte. E aí eu vou fazer o que? Estação, tá? Vou estação aqui P, vou colocar aqui o ponto P, tá? E eu vou fazer, ó, zerei o equipamento na direção do norte, fiz a pontaria aqui no ponto 1, tá? E medi já este ângulo. Este ângulo é o azimuth, tá? Como a referência aqui é o norte, todos os ângulos que eu for medir aqui já serão ângulos azimutais, tá? Azimuth P1 aqui. E que eu faço a leitura aqui? Eu faço a leitura de mira. Então eu vou fazer o que? Olha só, tem que anotar, né? Como o levantamento é plano altimétrico, dados, olha só, de campo. O que eu tenho que fazer aqui nos dados de campo? Eu tenho que ter a altura do instrumento. Eu vou fazer a leitura do fio superior, fio médio, fio inferior. Vou fazer a leitura do ângulo, admitindo que o equipamento, a origem de medição do ângulo vertical seja o zênite. Então vou medir o ângulo vertical zenital. Então a altura do instrumento, fio superior, fio médio, fio inferior, Z, e vou medir os azimuths também, tá? Que são os ângulos horizontais. Então os dados de campo são esses. Feito isso, olha só, eu vou fazer o seguinte, ó, continuo, né? Faço agora a pontaria para o 2. Vou medir o azimuth, né, de P para 2. E vou fazer a leitura dos fios estadimétricos, do ângulo vertical zenital. Depois, coloca a mira no ponto 3, tá? O azimuth, olha só, de P para 3. E por fim, aqui faço a pontaria no ponto 4, né?
Vou colocar aqui por fora aqui, olha só. Tenho este ângulo que é o azimuth de P para 4. Então, o que você tem? Olha só. A partir, eu vou fornecer, por exemplo, as dados, coordenadas do ponto P. Então, vou colocar aqui, ó, x de P, vamos lá, seja 1000 metros, y de P, 1000 metros, e vamos colocar aqui, ó, z de P, 100 metros. Tá? E agora, olha só, a partir dessas coordenadas, eu consigo calcular as coordenadas de x, y, z, né? Dos pontos 1, 2, 3 e 4. Primeiro, olha só, o que eu tenho que ter? Você tem que, por exemplo, as equações aqui, as expressões, ó, x do ponto, por exemplo, vou colocar aqui, ó, as coordenadas dos vértices de divisa ou de interesse, tá? Chamei esses vértices aqui de divisa, tá? Aqui, olha só, eu tenho que x do ponto 1 vai ser igual a que? X do ponto P mais o delta x de P para 1. O que é o delta x de P para 1? É a distância horizontal de P para 1 vezes seno do azimuth de P para 1, tá? E aqui, o que seria o y do ponto 1? É o y de P mais delta y de P para 1. Mas quem que é o delta y de P para 1? Delta y de P para 1 vai ser igual ao que? É distância horizontal de P para 1 vezes cosseno do azimuth de P para 1. E agora o z do ponto 1 é o z do ponto P mais o delta z de P para 1. Tá? E aqui, olha só, o delta x eu calculei dessa forma, o delta y e o delta z, né? Delta z de P para 1 vai ser igual ao que? Como o nivelamento é taquiométrico, vai ser mg seno de 2z sobre 2 mais a altura do instrumento menos o fio médio. Então, olha só, o delta z de P para 1 vai ser esse daqui. Então, o z de P eu forneci. O delta z de P para 1 vou calcular desta forma daqui. Tá? Então, isso eu vou fazer para todos os vértices de divisa. Todos. Tá? Todos. Então, veja bem. Então, essas são as coordenadas do ponto 1, e x do ponto 1, y do ponto 1 e z do ponto 1. Tá? São as coordenadas aí dos vértices de divisa. Então, eu vou repetir isso para todos. Veja bem, distância horizontal, como que eu calculo a distância horizontal por taquiometria? Então, distância horizontal de P para 1, por exemplo, vai ser o que? mg seno ao quadrado de z. Então, olha só. A distância horizontal, eu calculei. mg seno ao quadrado de z. Então, essa distância aqui eu tenho. Porque eu calculo dessa forma. O azimuth eu medi em campo, tá? Eu medi em campo, olha só, zerei aqui numa direção de referência, no caso, norte magnético. Lembro de adotar a data, tá? E aí, eu medi aqui, olha só, eu calculei a distância horizontal, tenho o azimuth, calculo delta x, x de P eu tenho. Delta y de P para 1, tem distância horizontal, que eu calculo dessa forma, o azimuth eu tenho. E aqui é o delta z, que é a diferença de nível. Então, vai ser o que? mg seno de 2 vezes o ângulo vertical zenital que eu tenho, sobre 2, mais a altura do instrumento que eu medi, menos o fio médio. Então, lembrando o seguinte, que você, para determinar a diferença de nível, você não pode esquecer da altura do instrumento. Repare que para calcular a distância horizontal, né, no caso do nivelamento do levantamento planimétrico, eu não precisei da
altura do instrumento. Mas, para determinação da diferença de nível, eu preciso da altura do instrumento, tá certo? Então, no próximo vídeo a gente aplica isso aqui e coloca valores numéricos, tá? O mesmo procedimento que eu fiz aqui, olha só, para calcular x de 1, y de 1, z de 1, eu repito para todos eles, ó, para o ponto 2, para o ponto 3, para o ponto 4, tá certo? É isso aí. Não esqueça aí de compartilhar com seus colegas. Se inscreva aí no canal e um abraço, até mais.